O Superior Tribunal de Justiça concedeu no fim da tarde de hoje uma liminar determinando a liberação do ex-goleiro e filho do Pelé, Edson Choube Nascimento, Edinho. A repórter Jéssica Santos tem mais informações. Eu estou aqui no 5º DP de Santos, na zona noroeste, onde está preso o ex-goleiro Edinho. E ao meu lado, o advogado dele, Eugênio Malavasi, que vai falar sobre essa situação. Doutor, ele vai ser solto hoje? Infelizmente, hoje ele não será solto. Será solto amanhã, com certeza. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o meu pedido, acolhendo o meu habeas corpus, ele efetivamente concedeu a liminar. Todavia, foi muito no final do dia e o fórum fecha às 19 horas. E como a comunicação ela é física, o Superior Tribunal de Justiça, ele determina a soltura através de um telegrama, a comunicação da soltura, porque quem efetivamente cumpre o alvará de soltura é o juiz da primeira vara criminal de Praia Grande, razão pela qual Praia Grande ainda não recebeu fisicamente e formalmente essa comunicação do tribunal. Então, assim que esse juiz receber, assinar, ele pode ser solto? Será solto amanhã, com certeza. E tem previsão de horário ainda? Não tem previsão de horário, mas eu acredito por volta do meio-dia, mais ou menos. Obrigada pelas informações, doutor. Jéssica Santos para o Caderno Regional. Edinho estava preso desde o dia 24 de fevereiro, depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o recurso de apelação do ex-goleiro pelo crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Os permissionários dos antigos boxes da Praça da Biquinha, em São Vicente, estão cansados de promessas do poder público. Eles querem voltar a trabalhar em um local com mínimas condições de infraestrutura. Eram 52 boxes que funcionavam dentro do Centro Comercial da Biquinha, que até outubro de 2015 funcionava aqui, nesse espaço, com a promessa de reformar o ambiente e oferecer melhores condições de trabalho. A antiga administração municipal afastou os ambulantes, demoliu todos os boxes e pediu prazo de 1 ano para concluir as obras. Mas 1 ano e meio depois, eles ainda estão trabalhando com barracas improvisadas. Se chove, molha a mercadoria, se venta, é perigoso tombar, quebrar, né? Vários prejuízos a gente tomamos, né? Água chega até na canela, no joelho. Dos mais de 50 ambulantes, 13 ainda estão na Praça 22 de Janeiro. Dona Gina é a mais velha deles. Ela tem 78 anos e há 25 trabalha no Centro Comercial da Biquinha. Para a aposentada, o momento não podia ser pior. Além de montar a barraca todos os dias, ela paga aluguel para deixar as mercadorias numa creche aqui perto. Hoje não tinha nem quem montasse, eu tive que carregar carrinho com a barraca, pesado para mim, eu estou com dor nas costas. Então, a gente dentro do boque da gente, nós tínhamos o boque, né? Eles tiraram, deixaram tudo, derrubou tudo, não falou nada, pegou e derrubou. A falta de estrutura reflete nas vendas, que segundo eles, despencaram. Lucro zero nesse carnaval? Com certeza, lucro zero. E nós temos que pagar vários impostos aí, né? De guardar material, de pagar o imposto daqui da praça. E o imposto vem, né? Esse é o nosso problema. Nós não tivemos retorno nenhum esse carnaval. Lá era mais fácil, por quê? Porque nós chegava lá, só levantava a porta e ajeitava a mercadoria já pronto para trabalhar. Aqui dificultou tudo. A secretária de Comércio de São Vicente, Regina do Carmo, diz ter ciência de todos esses problemas e afirma que o processo de revitalização da Biquinha está em andamento. Nós estamos aguardando o término dos projetos. Com relação à poda de árvores, a questão da limpeza da praça, a questão de desentupir os bueiros, eles mesmos solicitaram esse serviço e esse serviço é feito aos sábados. Acredito que esse sábado, como foi sábado de carnaval, estava todo mundo voltado aí para as bandas, talvez não, mas essa semana volta o serviço sim de limpeza de bueiros e de poda de árvores. Não tem uma solução porque o prefeito não está recebendo ninguém. Não tenho nada contra ele, não tenho nada contra o governo dele, só estamos querendo ter estrutura para trabalhar como éramos lá, né? Atualmente, 50 ambulantes têm licença para trabalhar no local. Eles pagam uma taxa anual de R$ 1.900. 23 deles têm débitos atrasados com a prefeitura. O prédio da Escola Técnica Escolástica Rosa, em Santos, está com diversos problemas estruturais. Confira agora como está o imóvel na reportagem da Jéssica Santos. O prédio
prédio tombado possui 110 anos. Todos os dias, 1.200 pessoas, entre alunos e funcionários, circulam pelo local. A ETEC Escolástica Rosa é administrada pelo Centro Paula Souza e fornece ensino médio técnico e cursos de administração, logística e segurança do trabalho. Mas de uns anos para cá, a estrutura está assim, completamente precária. Paredes descascando, infiltrações por todos os lados e telhados quebrados. Ângelo é professor há 10 anos. Em 1974, ele se formou na escola pelo ensino médio e lamenta ver essa situação. Preocupante. É uma tragédia anunciada, né? Porque a gente não sabe a real estrutura do prédio. Você vai ver que esse prédio aqui tem 110 anos. As madeiras dos pisos têm 110 anos. Como é que está isso? Quando chove é ainda pior. As salas de aula ficam alagadas. 3 já foram interditadas. Uma delas é essa, onde estudavam os alunos de metalurgia. Além da água que entra pelo teto, o piso de madeira está soltando. Essa outra, a porta de madeira, está caindo aos pedaços e a marca da chuva pode ser vista nas paredes. Aqui fica uma piscina nos pátios, chove dentro das salas de aula. Nós temos que cobrir os computadores para não estragar, né? Trazer tudo. Então é o caos, é muito triste. A situação é difícil para quem estuda e fica aqui meio período ou o dia inteiro. Infelizmente está nessa situação, você pode ver as pinturas do prédio está decadente, a estrutura da parte de cima está ruim, então é preciso ter uma atenção maior aqui, é um patrimônio cultural da cidade, então ficar largado desse jeito não dá. Você está tomando lanche, tem bagulho cair em você, cair e morrer, né? A gente não sabe se pode acontecer, né? Que está tudo caído, né, praticamente. Alunos e professores denunciaram a situação ao Ministério Público. Em novembro do ano passado, foi realizada uma audiência entre o Centro Paula Souza e a Santa Casa, proprietária do imóvel. Em nota, a Santa Casa afirma que há uma nova audiência com o MP marcada para a primeira quinzena de março e que só vai se manifestar depois desse encontro. Já o Centro Paula Souza disse em nota que assinou um termo de ajustamento de conduta para a instalação de tapumes para isolar as áreas de risco, o que foi feito há uma semana. Escola técnica, né? Você precisa formar técnico profissional para poder procurar mercado, né? O mercado precisa e a pessoa precisa. Aí, será que sai bom profissional? Não sei, né? Não sei o conceito, fica difícil, né? Você põe até em xeque a atividade, né? O conceito da escola. Na semana passada, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa fez um balanço das medidas de corte de gastos e anunciou novas iniciativas para reduzir os custos da prefeitura. Para analisar esse cenário, nós recebemos o professor, universitário, cientista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite, obrigado mais uma vez por participar conosco aqui. O prefeito Paulo Alexandre esteve até aqui na semana passada conversando com a gente, Iberê. A gente sabe que o país está em crise, isso, né? Há várias vezes já conversamos sobre isso. Você já defendeu algumas coisas que tem um pouco a ver com o que eu vou perguntar para você, que é crise. O que fazer para tentar sair dessa crise? Você falou que haveria uma necessidade de criar uma maneira de trazer mais dinheiro e não simplesmente cortar gastos. Mas o que a gente tem visto é exatamente isso, só cortar gastos. O prefeito anunciou o corte de gastos, que também eu imagino seja necessário. Só que essa crise vale também para o governo do Estado. O município corta gastos nos seus investimentos. O governo do Estado, por outro lado, também. Da onde vem esse dinheiro, então, para manter, pelo menos, os serviços essenciais para a população, Iberê? Olha, na verdade é assim, eu acho que o prefeito, eu acompanhei a entrevista do prefeito, ele tem um aumento, inclusive, de despesa na folha. Mas também há que entender que são direitos adquiridos, que não tem como ele cortar. Tá? Alguém, né, é o direito do funcionalismo. Dar aumento nessa situação, nós estamos hoje batendo já em 13 milhões de desempregados no Brasil. O IBGE divulgou agora. Então, nós temos o quê? O limite de corte das prefeituras está se exaurindo, está se esgotando. A partir de agora, nós temos que arrumar alternativa para aumentar a arrecadação. E os governos começam a entrar naquele limite de responsabilidade fiscal também, sim, né, Iberê? Quer dizer, ele tem um limite de gasto também com o próprio funcionalismo, né? Então, mas não é, eu acho que o funcionalismo, ele está cortando. Mas veja, quando você corta demais, você prejudica os serviços essenciais. Então você prejudica a saúde, você prejudica a segurança. O prefeito tem que ter a sensibilidade de cortar até um determinado momento. Ele não pode prejudicar os serviços essenciais. Agora, qual a alternativa para você crescer e trazer receita para o município? Nós estamos falando, Irineu, que os 3 primeiros meses ainda
são os meses melhores melhores para as administrações. Porque entra IPTU, IPVA, então está o cofre mais ou menos ainda está dando para respirar. Eu tenho muita preocupação a partir de abril, né? Aí nós começamos a cair numa realidade e pode ser que nós vamos ter que acompanhar a crise nacional. Então não adianta esbravejar. A crise é no Brasil todo. Então não dá para fazer milagre. Os prefeitos vão ter que buscar alternativas para maximizar, aproveitar todo o conjunto de funcionários que ele tem, entendeu? E ao mesmo tempo buscar alternativas para gerar emprego. Bom, só para colocar em números o que você já citou aí do funcionalismo público, né, Iberê? Por exemplo, pode ter um aumento de cerca de 40 milhões, né, só este ano, mesmo sem reajuste e vencimentos, quer dizer, mesmo que ele não dê nenhum reajuste, ele não vai dar, porque ele já anunciou isso, inclusive, pode ter um aumento de 40 milhões que se refere, por exemplo, aí aos adicionais e incorporações de chefias também. Sem né? dúvida. Mas é um direito. Que é um direito do trabalhador, como você já colocou, né? Não dá para dizer para ele agora você não tem direito. Ou você muda essa legislação, ou agora não tem como chorar, ele está trabalhando lá, todo mundo recebe, é um direito. E isso é bom o prefeito explicitar isso. Né? Ele não está na caneta do prefeito pagar ou não. Isso é a lei e é um direito que o funcionário tem que pagar. Agora, a posição do sindicato já é de estado de greve em relação a isso, Iberê. Quer dizer, qual é o desafio aí também? É mais um desafio, né, para o prefeito? O sindicato está fazendo o papel dele, gente. Não tem, o sindicato está lá para isso, está reivindicando para a categoria. Defende o interesse da categoria. Tem o interesse da categoria. Obviamente, isso vai ser uma discussão. Eu acredito até que a prefeitura deve chegar a um pequeno aumento. Eu não acredito que vai ficar zerado. E fique no zero. Vai tentar negociar agora com o sindicato, até entendendo que o funcionalismo não é responsável pela crise do petrolão, do mensalão, nada disso. Ele é uma vítima desse processo. Então eu acredito que a prefeitura ainda vai achar um denominador comum que consiga não gerar a greve, porque aí seria o caos para nós. Agora, mesmo que os números da economia melhorem, e eu sei que você não é otimista em relação a isso, Iberê, quer dizer, esse ano fica complicado, quer dizer, não tem muita salvação, né, para esse ano de 2017, né? Mesmo com uma melhora aí talvez dos números, porque na verdade o que está acontecendo é a recessão que está fazendo baixar alguns números, né, da inflação, inclusive, porque também não há consumo, né? Eu sou cético nisso, eu não acredito. 2017 vai ser um ano extremamente difícil e na minha visão, nós chegaremos no final de 2017, pelo menos lá para novembro, com uma média de 15 milhões de desempregados. 15 milhões. Veja lá. Até esse... Porque não dá para você reverter esse processo num estalar de dedos. Exatamente. Então, nós entramos num processo, né? Temos que bater lá embaixo, no fundo do poço, que ainda nós não já chegamos. batemos. Você acha que nós não batemos ainda no fundo do poço? Ainda não, ainda vamos bater mais um pouquinho. Entendeu? E aí nós vamos ver o que acontece na política, entendeu? Que nada disso que está se discutindo, na minha visão, vai ser aprovado, vai passar, nem aposentadoria, nem nada. Vai ficar naquela promessa eterna, vou mandar um projeto, agora vai. E não se resolve absolutamente nada. Bom, o Marcelo Debrecht está depondo, né, nesse momento, na Operação Lava Jato. Dependendo daquilo que ele vai falar lá nessa delação dele, existe aí a possibilidade da cassação da chapa Dilma Temer. Se isso acontecer, quais serão as consequências? Então, que além de tudo isso, ainda existe essa possibilidade. Sim, você vive num ambiente político, né? O próprio governo federal tem trocado ministro. Eu nunca vi tanto ministro ficar doente. Ele não acerta uma também, o Temer, vamos combinar, né? Um operou, né? Bastou o nome aparecer na Lava Jato, opera, aí o outro se sentiu mal, também precisou sair, vou voltar a ser senador. Quer dizer, me parece que essa estrutura de governo está muito fragilizada. Então, qual é a dúvida? Quando você, pela área eleitoral, caçar o presidente, e aí está aí o relator, o Herman Benjamin, que é um homem rigoroso, essa participação como testemunha do Marcelo Odebrecht pode, na verdade, complicar um pouco para o Palácio do Planalto. A coisa pode tende a piorar ainda mais. Tende a piorar mais ainda. Lamentavelmente. Bom, vamos aguardar as consequências. Eu, particularmente, acho que também essas reformas são meio
sinal de fumaça, né? São factoides aí criados Estamos trabalhando, né? Estamos tentando, aplicar, mas a coisa não deve passar. Bom, vamos aguardar. Futebol. Falta pouco mais de um mês para o início do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E o Jabaquara já está se preparando. Hoje foi apresentado o elenco para a competição. Uma equipe de cara nova. O elenco do Jabaquara para essa temporada está todo renovado. Em janeiro, o clube fez uma peneira com 250 atletas. 26 foram selecionados e contratados pelo clube. Estou muito ansioso, né, em questão de que eu sou novo, essa oportunidade. A gente trabalhando forte, com cautela, né, a gente vai chegar lá onde a gente quer chegar, que é o acesso, pegar o acesso do Jabaquara. A expectativa é muito boa, se preparar bem, para poder chegar bem lá e mostrar nossa força. Os atletas se reuniram hoje e participaram de um encontro com a comissão técnica. Aliás, o treinador também é novo. Gilberto Costa vai comandar o time no Campeonato Paulista. No ano passado, ele foi auxiliar técnico do Jabuca. É melhor para você pegar uma equipe desde o início ali, você que acompanhou a peneira, tudo? Não, sem dúvida nenhuma, porque você está escolhendo aqueles atletas que no dia a dia das avaliações mostraram, né, condições de disputar um campeonato de uma Série B, mas não deixa de ser atleta profissional de futebol. Hoje, a hora que eles assinarem o contrato, e eles podem falar, né, eu sou atleta profissional de futebol, eu estou no Jabaquara. O Jabaquara tem pela frente quase um mês de preparação antes da estreia no campeonato. O primeiro jogo vai ser em casa no dia 9 de abril contra o Real Cubatense. Nesses próximos 15 dias, os jogadores vão aprimorar a parte física, depois vem os treinos em campo. A preparação elas são divididas em partes, né? A gente trabalha na parte de resistência, né? Resistência aeróbica, resistência anaeróbica, entra com o trabalho de potência e o trabalho de força, né? Então nós dividimos mais ou menos em 3 partes para que os atletas possam estar bem, né? Para que depois, quando eu passar para o Gilberto, para poder trabalhar a parte técnica e tática, pelo menos na parte física eles já estão mais adequados. Do futebol para o carnaval, a Portela é a grande campeã do desfile do Rio de Janeiro. 33 anos após a última conquista, a escola ganhou o título com um desfile que lembrou das lendas que povoam os rios brasileiros, como a Iara, Cobra Grande e Boto Cor-de-Rosa. A agremiação desfilou com 3.400 componentes, divididos em 31 alas. Em segundo lugar ficou a Mocidade Independente de Padre Miguel e em terceiro, Salgueiro. A apuração aconteceu na tarde de hoje e a Liga das Escolas de Samba do Rio decidiu não rebaixar nenhuma agremiação neste ano devido aos incidentes que prejudicaram a Paraíso do Tuiuti e a Unidos da Tijuca. A apuração aconteceu na tarde de hoje e a Liga das Escolas já decidiu que não vai punir, portanto, nenhuma das escolas e o carnaval do ano que vem terá 13 agremiações e não 12. Um dos maiores sucessos da escritora espírita Zíbia Gasparetto vai ser apresentado no Teatro Municipal de Santos nesse sábado. A adaptação de O Amor Venceu está em cartaz no Brasil há mais de 20 anos e já passou por cerca de 320 cidades. 11 atores participam da obra, que tem 1 hora e 40 minutos de duração. O espetáculo mostra uma história de amor de 4 jovens e se passa no Egito Antigo. Nosso povo precisa de você livre. Não volte apenas naquele lugar apenas por vingança, meu amigo. Eu não estou pedindo a sua opinião. Eu estou lhe dando uma ordem. A classificação de O Amor Venceu é livre. A apresentação acontece no Teatro Municipal de Santos, neste sábado às 8 da noite. Os ingressos ainda estão no lote 1 e custam R$ 60. No Santa Portal você encontra os pontos de venda. Para os católicos, hoje começa a Quaresma. Em Santos, uma missa marcou a data e o início da campanha da fraternidade. A tradicional missa de quarta-feira de cinzas foi realizada no início da manhã na Catedral. O bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça, conduziu a celebração que dá início à Quaresma, período que marca 40 dias de jejum para a ressurreição de Cristo. Esse período de abstinência simboliza o perdão e a mudança. É como se fosse uma reconciliação com Deus.
procuramos nos desprender das coisas para nos fortalecermos nesse caminho de fé. Então o jejum é nós diminuirmos a alimentação, né? É nós nos privarmos de alguma coisa, mesmo que às vezes não é necessária, como um exercício, né? De que as coisas desse mundo não saciam, mas a palavra de Deus é que é importante, né? Ela é que nos fortalece. Dona Margarida veio à missa com o propósito de parar de fumar. Depois de 64 anos, a promessa da aposentada é ficar 40 dias longe do cigarro e conseguir largar o vício. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Seguindo a tradição, os fiéis receberam cinza sobre a cabeça com o compromisso de fazer autorreflexão. Convertei-vos e credo no Evangelho. Então é um momento de conversão, momento da gente refletir na vida da gente para ter uma nova vida no sentido de dirigi-la a Cristo. A celebração que reuniu padres das dioceses de Santos também marcou o início da campanha da fraternidade desse ano. O tema escolhido foi Biomas e Defesa da Vida. O bioma no qual nós estamos aqui é o da Mata Atlântica, que é justamente esse espaço onde nós vivemos, com toda a sua vegetação, os animais, as pessoas, né? Todo o ambiente que nós vemos aqui, o clima, que é característico dessa nossa região e que precisa ser cuidado. A Mata Atlântica, que já cobriu grande parte de mais de 17 estados brasileiros, hoje está apenas com 12,5% daquilo que era inicialmente. Então já foi quase toda destruída, né? E continua sendo. Então precisamos preservar, cuidar aqui na nossa realidade, cuidar dos manguezais, cuidar dos estuários, da própria mata, né? Precisamos cuidar para diminuir a poluição. Tem tanta poluição na nossa realidade, os vazamentos tóxicos que têm acontecido, o problema do lixo, tudo isso então é preocupação, né, que vai nos ver empenhados nesse tempo, né, com a campanha da fraternidade, né, de cuidado da vida.